É o projeto de lei número 2.958, de 2010, apensado ao PL número 6.189, 2019. Dispõe acerca da liberação provisória da pensão por morte aos dependentes de beneficiário, requerentes de sentença por morte presumida em caso de desastres. Relatório: chegou a esta comissão o projeto de lei em epígrafe, cujo objetivo é permitir a liberação provisória da pensão por morte aos dependentes de beneficiário requerentes de sentença por morte presumida em caso de desastre. Ressalta o autor que os rompimentos de barragens de rejeitos de minérios ocorridos em Mariana, Minas Gerais, e Brumadinho, Minas Gerais, ocasionaram um impasse que afeta muitas famílias, as quais ficam desamparadas, uma vez que não existe norma que lhes assegure o imediato pagamento da pensão até que se confirme o óbito presumido, pois atualmente a legislação apenas permitiria o pagamento da pensão após o trânsito em julgado da sentença declaratória da morte. O projeto de lei número 6.189, de 2019, de autoria do deputado Dr. Frederico, por sua vez apensado ao principal, propõe extinguir a necessidade de intervenção judicial para a concessão da pensão em razão de morte presumida, em decorrência de causas diversas de acidente, desastre ou catástrofe. Propõe-se que o benefício possa ser concedido independentemente de declaração judicial da ausência, com manutenção do prazo de 6 meses para a apresentação do requerimento. Propõe-se, outro sim, que no caso de o dependente ser filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou com deficiência, o prazo seria de 3 meses. Permite-se a concessão da pensão a partir da data provável do falecimento, se requerida em até 360 dias após essa data. Caso contrário, o benefício seria devido desde o requerimento. Para a concessão do benefício, seria necessário apresentar, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, razoável início de prova material, como identificação da autoridade policial competente. A matéria foi, por intermédio de despacho não assinado, porém datado aos 24 de maio de 2019, distribuído à Comissão de Seguridade Social e Família, para análise de seu mérito, e à de Constituição e Justiça e de Cidadania, que deverá analisar os aspectos de constitucionalidade, de juridicidade e de técnica legislativa, conforme preceitua o artigo 54 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Dito despacho foi alterado aos 24 de março de 2023, passado, segundo a ficha de tramitação da proposição em tela, a ler o teor seguinte, aspas, tendo em vista a edição da resolução da Câmara dos Deputados, número 1/2023, criando a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, e a Comissão de Saúde, revejo o despacho de distribuição aposto para o fim de determinar sua distribuição à Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, em substituição à Comissão de Seguridade Social e Família, extinta pela mesma resolução. Note-se que o texto do despacho em si não está disponível. A apreciação das proposições é conclusiva pelas comissões e seu regime de tramitação é ordinário, conforme o artigo 24, inciso 2º, e o artigo 151, inciso 3º,
do regimento interno da Câmara dos Deputados. Na comissão de mérito, as proposições foram aprovadas na sessão deliberativa ordinária de 31 de maio de 2023, com substitutivo nos termos do relatório e voto do deputado Dr. Zacarias Calil. Em seu substitutivo, o deputado Dr. Zacarias Calil aperfeiçoou o PL número 6.189 de 2019, com o elemento contido no PL 2.958 de 2019, que é a utilização do protocolo de ingresso de ação judicial para fins de reconhecimento de morte presumida. Não se trata de exigir, como atualmente, uma ação própria apenas para reconhecimento da morte presumida para fins previdenciários. Se os interessados, contudo, ajuizarem demandas relativas ao desaparecimento para fins cíveis, como a curadoria de bens do ausente, entendemos que o protocolo de tais ações pode ser um elemento relevante para a constatação da morte presumida. Por fim, cumpre ressaltar que, tanto na versão original como na do substitutivo, o PL número 6.189 de 2019 dispõe que, caso o beneficiário da pensão provisória deixe de comunicar imediatamente ao INSS informações de que tomem conhecimento sobre a possível sobrevivência do segurado, será considerado de má-fé, sujeitando-se à devolução dos valores recebidos, sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis. Durante o prazo regimental, não foram apresentadas emendas nesta comissão. É o relatório. Voto do relator. Por força do despacho original do encaminhamento da presente proposição, em parte não alterada, cabe a esta comissão manifestar-se exclusivamente no tocante às questões de constitucionalidade, de juridicidade e de técnica legislativa das proposições em tela. Sob o ponto de vista da condicionalidade, não temos restrições à livre tramitação da matéria, vez que está na competência da União legislar sobre direito civil e seguridade social, Constituição Federal, artigos 22, inciso 1º e 23, aqui onde eu li artigos, é só artigo mesmo, artigo 22, né, porque achei que fosse continuar. Ademais, o Congresso Nacional é a instância legítima para apreciação de temas desta natureza. Por fim, vale lembrar que a iniciativa da proposição também se coaduna com a previsão constitucional, Constituição Federal, artigo 61. No que diz respeito à juridicidade, de igual modo temos que o PL 2.958 de 2019, assim como o PL 6.189 de 2019 e o substitutivo da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, não afrontam qualquer princípio estabelecido ou observado pelo nosso ordenamento jurídico. Pelo contrário, as proposições guardam pertinência com os princípios e padrões normativos consagrados na legislação vigente. Há, contudo, um problema no inciso 3º do artigo 74 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Ele é antijurídico, por trazer uma evidente contradição em seus termos. Não se pode dizer que morte presumida ocorreu por acidente, desastre ou catástrofe. Quanto à técnica legislativa, as proposições não encontram quaisquer restrições à vista do que dispõe a Lei Complementar número 95 de 1998 e suas alterações posteriores. Destarte, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa,
dos PLs números 2.958 de 2019 e 6.189 de 2019, bem como os substitutivos apresentados na Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, com a subemenda supressiva. É como votamos, sala de comissão, o relator, deputado Gilson Daniel, que eu tive o prazer aqui de ler. E ele apresenta aqui, presidente, colegas parlamentares, uma emenda supressiva. Suprime o inciso 3º do artigo 74 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, da redação deste substitutivo. Assina mais uma vez o deputado relator Gilson Daniel. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Patrus, pela leitura do parecer. O deputado Gilson chegou agora, né? Vamos, então, começar a lista de inscritos. Deputado Helder Salomão, para discutir. Obrigado, presidente. Eu estava aproveitando agora, presidente Carolina Detoni, e dizendo para o deputado Éder Mauro sobre a questão dos precatórios, que eu até fiz um gesto para Vossa Excelência, que é da área do direito, e sabe que quem decide a lista dos precatórios é a Justiça e não os gestores públicos. Mas é só mesmo para apurar essa fala. Quero parabenizar o deputado Aécio pela autoria, o deputado Gilson Daniel pela relatoria, lida aqui, o relatório lido pelo deputado Patrus Ananias, sobre o PL 2958 de 2019. Trata-se de uma matéria relevante, importante, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo uma grande tragédia ambiental, fruto das mudanças climáticas, mas, como já foi dito aqui, a gente não pode encarar isso apenas como eventos naturais. Não são apenas eventos naturais. Há a intervenção humana irresponsável que potencializa esses eventos em todo o mundo, não é só em Porto Alegre. Eu tenho lembrado aqui que o Espírito Santo viveu, no mês de março, também uma grande tragédia, envolvendo mais de 10 municípios que foram duramente afetados e com mais de 20 mortes por causa das fortes chuvas decorrentes das mudanças climáticas. Então, a gente não pode ficar tratando isso como se fosse um evento natural apenas. Não é. Não é. É um evento que também conta com uma participação muito grande da ação humana irresponsável, que coloca a vida em segundo lugar e os interesses econômicos, financeiros e individuais acima dos interesses da coletividade. Esse projeto é importante porque ele permite a concessão antecipada da pensão por morte a dependentes de vítimas de desastres de grande proporção, que se presumem mortos. E a questão da morte presumida é importante neste caso, porque o benefício poderá ser concedido previamente, ainda que a morte presumida não tenha sido reconhecida por meio de sentença transitada em julgado. Nós sabemos o quanto tempo demora para que um processo transite em julgado. E neste caso específico, as pessoas têm pressa. É só a gente olhar, né, com um pouco de compaixão para o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul e ver que a dor é muito grande, que o povo está sofrendo muito e que são abomináveis as atitudes daqueles que tentam tirar proveito político, que exploram a dor do povo para potencializar os seus interesses eleitorais. Nós debatemos isso aqui pela manhã. Então, é fundamental a aprovação dessa matéria, porque ela vai dar celeridade, esse que é o grande aspecto que torna essa matéria meritória, ela dará celeridade para que a antecipação da pensão por morte a dependente de vítimas de desastre chegue logo às pessoas para minimizar a dor daqueles que perderam tudo, mas principalmente perderam seus entes queridos.
E, por fim, né, nós vamos, obviamente, não só orientar a favor da matéria, mas votar a favor dela em solidariedade a todos aqueles que sofrem nesse momento. Com a palavra, deputado Gilson Mares, deputado Patrus Ananias. Agora consegui. Agora foi... Presidente, deputada Carolina de Detone, colegas parlamentares, quero mais uma vez aqui, o que não fiz de manhã, prestar aqui minha homenagem às servidoras e servidores aqui da nossa Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Eu quero fazer aqui algumas breves reflexões, que eu considero esse projeto um projeto eivado de sensibilidade humana. Eu me coloco muitas vezes, mesmo que tenha vivido isso nos últimos tempos, no lugar daquelas pessoas que perderam entes queridos, pessoas queridas. Filhos que perderam pai, mãe, pai que perderam filhos, netas, netos que perderam avós e vice-versa, irmãs, irmãos, amigas, amigos, pessoas de amizades profundas e duradouras, né, fraternas, solidárias. Então, a perda de uma pessoa querida já é muito dolorido, principalmente nas famílias mais pobres, onde faltam muitas vezes os bens essenciais à vida. Até mesmo questão da segurança alimentar, moradia digna. E ao enfrentar essa perda e consequências dela decorrentes, e muitas vezes também, como eu disse, restrições materiais, né, relacionadas com a pobreza, com a exclusão social, ter que enfrentar a burocracia para o reconhecimento de uma morte que não se manifestou plenamente nas suas causas e consequências, né? Aguardar, foi bem lembrado aqui, a questão do Poder Judiciário no Brasil muito lento. Então eu penso que esse projeto, ele possibilita que as famílias tenham sofrimentos não acrescidos, né? Fiquem só com sofrimentos mesmo da perda da pessoa querida, amada, né? Do vazio que deixa, mas também não tem esses outros sofrimentos de correr atrás, de enfrentar a burocracia, requerimentos, documentos. A simplificação desse processo é muito positiva do ponto de vista do apoio a essas pessoas, famílias em situação assim de sofrimento em face da perda de pessoas queridas. E é um momento também, colegas parlamentares, para nós refletirmos sobre a questão da burocracia no Brasil. Claro que nós temos que preservar, já falamos aqui hoje sobre a importância de uma segurança pública cidadã, efetivamente comprometida, né, com o ordenamento jurídico, com os direitos fundamentais e com os princípios que regem a nossa Constituição, mas ficou claro também, né, nessa questão de que nós temos uma burocracia muito lerda, que muitas vezes dificulta a vida das pessoas. Eu penso que é importante nós presumirmos que todas as pessoas são bem intencionadas e punirmos de forma clara, exemplar, mas sempre democrática, as pessoas que infringirem esta boa-fé que deve nortear as relações entre as pessoas humanas, tornando-as mais ágeis, mais flexíveis, mais solidárias no andamento dos processos. E por tudo isso é que eu externo aqui a minha satisfação diante desse projeto, que facilita um pouco mais os corações e os sentimentos das pessoas atingidas por perdas humanas. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Chico Alencar. Senhora presidente, não está mais valendo os 4 minutos, não? Ah, tá. Desculpa. É a idade, eu fiquei olhando 14h28. Poxa, meus 15 minutos já começaram reduzidos. Mas, outro dia uma colega aqui, ontem, né, disse que aqui não era lugar de poesia. Aqui é lugar de discussão e tudo cabe. O que não cabe é ofensa, xingamento, baixaria, mentira. Agora, poesia,
literatura, sociologia, vale. E a gente está falando aqui de morte, está falando aqui de vida. Ontem o deputado Patrus, sempre nos ensina muito, disse que um amigo dele lá em Minas lembrava que com a morte não há diálogo. E John Donne, um poeta inglês do século XVI, dizia que toda morte de qualquer ser humano me diminui, porque apequena a humanidade. E aí concluía com uma frase que inspirou o título de um romance fantástico da literatura universal, esse escrito por Ernest Hemingway, em 1940, Por Quem os Sinos Dobram. E John Donne falava, portanto, não me pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Então, quando a gente está aqui falando de morte, num lugar onde a vida pulsante, o interesse material, às vezes mais rasteiro, às vezes mais edificante, está sempre presente, nós temos que ter essa consciência aguda, né? Portanto, o projeto é meritório e quem perde um ente querido não pode ficar no abandono, não pode ficar no desassossego, não pode ficar esquecido, né? Agregando dor de viver à dor da perda, né? Perda faz parte da vida. Perda é algo do qual ninguém foge. Eu estava, depois de ouvir o deputado Luiz Couto lá no plenário, onde ele fez uma belíssima homenagem à sua mãe, ele me inspirou para, depois de falar, inclusive, das belas votações desta comissão, hoje de manhã, lá no plenário, eu me lembrei do Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira, viu, Patrus, seu conterrâneo e de outros aqui. Ele fez um poema de saudade para sua mãe, chamado Para Sempre. Porque Deus permite que as mães vão-se embora, mãe é tempo sem hora, e por aí vai. Ao final ele diz assim, fosse eu o rei do mundo, todo mundo aqui quer ser um pouquinho rei do mundo, né? Ainda mais nós, deputados, legisladores federais. Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei, mãe não morre nunca. Viu, deputada Carol? Que eu acho que trouxe aqui ontem aquela figurinha linda de olhos arregalados. Mãe não morre nunca, mãe ficará para sempre junto de seu filho, ele, velho embora, será pequenino feito grão de milho. Então, esse projeto tem a ver também com as mães, já que o dia será celebrado domingo que vem, e é nosso dever apoiarmos por unanimidade. Essa comissão hoje está tendo um dia de grandezas, de alto interesse público e de unanimidade, mesmo com as nossas divergências, né? Mas eu acho que quando um valor mais alto se impõe, a gente consegue essa unidade. É muito bonito, eu tenho orgulho de fazer parte. Deputado Bacelar, com a palavra. Senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, essa proposta do deputado Aécio Neves tem caráter social e humanitário. Ela foi inspirada nos terríveis desastres que se abateram sobre Mariana e Brumadinho, mas ela precisa estar presente sempre, e é isso que nós estamos fazendo hoje, estendendo as suas deliberações para todo o Brasil. A perda repentina de entes queridos, né, causa muita tristeza, muita dor, mas a medicina já diz que, inclusive, provoca desequilíbrios químicos no cérebro das pessoas. E, além disso, deixa famílias desamparadas. O autor do projeto cita na sua justificativa que só de Brumadinho, cerca de 150 crianças ficaram órfãs. E pela legislação atual, o pagamento da pensão por morte se dá apenas após o trânsito em julgado da sentença declaratória de morte. No direito civil, essa exigência é muito maior, porque a exigência
para que a pessoa se credencie à sucessão definitiva, só ocorre após 10 anos da sentença final. 10 anos. Tudo bem, no caso de sucessão, no caso da repartição de bens da pessoa desaparecida, todo esse cuidado se justifica. Mas no caso do direito previdenciário, essa, senhora presidente, é uma exigência anacrônica. O corpo técnico do INSS, que é quem cuida e quem recebe esses primeiros requerimentos acerca da liberação provisória da pensão por morte, está altamente qualificado para identificar as situações. Então, nós estamos aqui superando uma legislação atrasada, superando uma legislação anacrônica, nós estamos aqui oferecendo mais um instrumento legal que vai proteger, de alguma forma, famílias que, em função da tragédia, perderam entes queridos, que estão desestruturadas, que estão precisando, mais do que nunca, do apoio previdenciário. Por isso, estamos apoiando a proposta, por isso estamos aqui, presidente, trabalhando para que essa proposta seja aprovada nesta sessão de hoje, sendo mais uma contribuição da CCJC para minorar os sofrimentos advindos da tragédia gaúcha. Obrigado. Com a palavra, a deputada Célia. Senhora presidenta, além dessa importante comissão, sou também membro da Comissão Externa de Brumadinho e Mariana, e que na qual, assim como diz o deputado Bacelar, várias crianças que ficaram órfãos, Brumadinho e Mariana. E você sabe o que é as pessoas perder sua mãe, perder seu amor e ainda não contar com a compaixão do Estado brasileiro? Por isso, essa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dá um direito muito importante nesse dia de hoje, porque, por muitas das vezes, a dor incalculável, né, caro Patrus Ananias, a dor incalculável da perda, mas, por muitas vezes, além da perca de sentir órfão, de não ter pai, mãe, de perder o avô, é sentir órfão do Estado brasileiro. Por isso, essa comissão, nesse dia de hoje, vota uma matéria meritória muito importante, de autoria do deputado Aécio Neves e da relatoria do deputado Gilson, sobretudo quando nós percebemos que, nesse momento, quando se tem crianças, que inclusive eu acompanhei várias histórias ali percorrendo a bacia do Rio Doce, caro companheiro Helder Salomão, escutando as populações atingidas, Tupiniquim, Guarani, Krenak, comunidades quilombolas, onde elas não tinham dinheiro para ir no INSS, onde elas não tinham dinheiro para recorrer à assistência social, e elas gastavam o que não tinha na burocracia, que durou muito tempo, e isso acabava deixando, caro companheiro Chico Alencar, em mais situação de vulnerabilidade. Então, é importante dizer que, além das pessoas estar abaladas socialmente, mentalmente, e tem coisas que são irreparáveis. Nós estamos discutindo agora, né, caro Helder Salomão, repactuação de Brumadinho e Mariana. Mas a gente não traz de volta uma vida. Então, o Estado brasileiro, essa comissão, votar esse direito e, sobretudo, a desburocratização desse processo é de extrema necessidade. É a mesma coisa as pessoas que estão adoecidas de câncer, inclusive por esse crime que foi ocorrido em Brumadinho e Mariana, e elas têm que recorrer à perícia para saber se elas estão doentes de verdade. Assim também é quando nem encontra os corpos dessas pessoas, Brumadinho e Mariana. Nesse último crime ambiental, foi 272 pessoas mortas e as outras pessoas que não foram encontradas. É como se essas pessoas não fossem atingidas. Estamos discutindo, inclusive, esse conceito de atingida, impactado, porque certamente essas pessoas que nem tiveram o direito de enterrar seus mortos, elas estão muito mais impactadas ainda. Não sabemos contar nossos mortos, não sabemos contar nossos desastres. Ano passado ocorreu no Rio Grande do Sul, esse ano volta a ocorrer. O mínimo de sensibilidade, essa comissão que vota hoje esse importante projeto, certamente
O povo gaúcho e o Brasil também têm orgulho dessa comissão por votar um direito tão importante, que é um direito porque sabemos que dinheiro não é tudo, mas dinheiro é preciso, sobretudo, para pensar, para amenizar todos os impactos sociais que essas pessoas vêm vivendo, sobretudo aquelas crianças, adolescentes que sequer têm uma condição de comprar seu próprio alimento nessa situação. Obrigada, caros parlamentares, por essa sensibilidade no dia de hoje. Queria que essa comissão fosse todos os dias, todas as semanas, que pudéssemos votar mais pauta de consenso, porque eu acredito que a sensibilidade de pensar famílias que tiveram percas relevantes nesse momento, essa Comissão de Constituição e Justiça faz justiça, mas justiça não somente do ponto de vista de técnica legislativa, mas, sobretudo, pensando na sensibilidade humanitária. Deputada Érica não se encontra. Deputado Luiz Couto. Senhora presidente, eu quero parabenizar o deputado Gilson Daniel. Eu sempre disse hoje pela manhã que, às vezes, ele sempre pedia a vista, mas não era para contrário, ele ia também para melhor analisar e até fazia mudanças. É outro, é? É Daniel. Ah, é do Espírito Santo. Mas também o outro também. Eu disse para ele, olha, você parece meio chato o negócio, mas esse aqui é do Espírito Santo. É outro Gilson. É. Mas nesse aspecto é que nós consideramos importante esse projeto, porque ele coloca uma situação que deixa para nós a preocupação que tem para que as pessoas sejam reconhecidas, né? E não tem aquela situação de liberação e briga. Espero que isso também não era briga, porque tem umas que eram brigas, tá? Até a data, quem é o pai morreu, a mãe, ou seja, daqui. Eu mesmo uma vez fui num lugar, quer dizer, como sacerdote, e lá chegou lá, só tinha uma pessoa cuidando, o restante estava lá brigando lá dentro para saber quem é que ia ganhar, quem é que ia conseguir. Eu espero que seja mesmo para que, de fato, ou seja, aquilo que for definido, que se respeite também a memória da pessoa que trabalhou o tempo todo, que deu a contribuição. Então, nesse sentido, também eu quero parabenizar você, Gilson Daniel, nas duas ações e dizer que votamos favorável. E um aspecto que chama a atenção para o que Gilson Daniel coloca é que ele transforma tudo no inteiro teor de uma substituição. É um substitutivo da Comissão de Previdência. Então, nesse sentido, é muito importante, porque olha o conjunto, mas também apresenta um substitutivo que vai trazer mesmo qualidade e dignidade para toda a população. Um abraço, muito obrigado. Com a palavra, deputado Welter, não se encontra. Deputado defensor Estênio Denner, não se encontra. Deputado Gilson Daniel. Senhora presidente, primeiro agradecer a patroa Ananias pela leitura do relatório, que com certeza fez com muito mais qualidade do que esse relator, pela sua experiência, e o meu agradecimento pessoal a ele. O meu agradecimento também a você, presidente, pela sensibilidade que está tendo à frente dessa comissão. Essa é a terceira relatoria de projetos de prevenção voltada para essa demanda, que é uma demanda que eu tenho trabalhado nessa casa desde que cheguei, como presidente da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos de Desastre e Cooperação Humanitária, como relator da Comissão Especial de Prevenção de Desastres e Calamidades Naturais.
e como relator de diversos projetos dessa pauta aqui na casa. Eu quero me justificar da leitura desses relatórios, porque estava na casa do presidente Lira, tratando especificamente sobre esse tema com mais 20 deputados federais, pedindo ao presidente que fizesse um esforço concentrado em uma determinada data, a ser definida ainda, de que nós pudéssemos pautar os projetos de prevenção de riscos e desastres no plenário dessa casa, em regime de urgência, daqueles projetos que for de consenso do governo, da oposição, e que for de benefício principalmente às famílias atingidas por fortes chuvas e desastres, que é o caso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é o caso que o Helder Salomão lembrou muito bem aqui do nosso estado do Espírito Santo, que está lá até hoje, Mimoso do Sul, ainda cuidando da sua cidade, que não conseguiu nem limpar a cidade toda ainda, quase 2 meses de desastre. Mas um projeto como esse traz um benefício. Pela manhã votamos o projeto também importante, que é no período de desastres ambientais, as pessoas utilizam de informações para ter benefícios sociais, né, causando estelionato, falsidade ideológica e falsidade de documentos, e nós votamos aumento de pena para esses itens. Eu parabenizo todos os deputados que participaram dessa importante discussão aqui na casa. E agora, votando esse projeto identificou a morte presumida, a família tem direito à pensão pela Previdência Social. Um projeto do deputado Aécio Neves, que transitou desde 2019 nessa casa, que foi bastante trabalhado, nós fizemos um substitutivo importante, principalmente para esse momento que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, mas é o caso de Brumadinho, que foi o que deu base para o deputado Aécio iniciar essa discussão nessa casa, mas logo em seguida nós tivemos o caso de Mariana, que é um caso muito parecido com Brumadinho, com muito mais intensidade, e agora estamos tendo um caso no Rio Grande do Sul. Então, as pessoas que perderam o seu ente querido possam buscar a pensão sem esperar a justiça, sem esperar o transitado julgado. Então, parabenizar essa comissão, a sensibilidade da presidente, de votar essas 3 projetos de nossa relatoria. Eu estou muito feliz, porque nós já havíamos protocolado e na ansiedade porque nós sabemos que essa pauta é uma pauta importante de discussão nessa casa, e nós estamos avançamos no fundo de calamidade, com 3 fontes de recursos que nós conseguimos colocar projetos de nossa autoria, mas eu tenho certeza que dos 130 projetos que tem nessa casa, nessa pauta, nós daremos vazão e entregaremos essa sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gilson. Parabéns pelo seu parecer. É um projeto meritório, assim como os outros, muito importantes nesse momento em que o Rio Grande do Sul passa por tamanha tragédia, e nos cabe, enquanto comissão, ter esse papel importante de pautar projetos que vão mitigar os danos e minimizar o sofrimento das pessoas. Então, tendo em vista que encerramos a lista dos oradores inscritos para a discussão, passamos, então, à votação do parecer do relator. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado o parecer. Parabéns, deputado Gilson Daniel. E a todos os deputados e a bancadas que fizemos esse acordo e aprovamos esses 4, com o de ontem, 4 projetos e mais à vista do projeto aqueles que foram relatados também do Diego Garcia, que foi dado vista. Então, passamos agora à lista de inversão. Há sobre a mesa a seguinte lista de inversão de pauta. Item 1, deputada Coronel Fernanda, referente ao item 17. 2, Rubens Pereira Júnior, referente ao item 14. 3, deputado Luiz Couto, referente ao item 9. 4, deputada Caroline, referente ao item 6. 5, deputado Sérgio, referente ao item 12. 6, deputado José Guimarães, referente ao item 11. 7, que acabou de ser aprovado. No caso, o item 4 foi dado vista e o item 6 foi aprovado no acordo. 7, deputada Célia, referente ao item 14. 8, deputado Kim, referente ao item 5 da pauta. 9, deputado Patrus, referente ao item 2 da pauta.
10, deputada Júlia, referente ao item 19 da pauta. 11, deputado Gilson Mares, referente ao item 16 da pauta. 12, deputada Laura, referente ao item 15 da pauta. 13, deputado Bacelar, referente ao item 20 da pauta. 14, deputada Alencar Santana, referente ao item 15 da pauta. Item 15, da hora do Bismarck, referente ao item 7, que foi aprovado no acordo. 16, deputado Helder, referente ao item 11, que foi aprovado no nosso acordo. 17, deputado Vitor Linhares, referente ao item 4 da pauta. 18, deputado Capitão Alberto, referente ao item 4 da pauta. 19 e o 20 foram aprovados no nosso acordo. E eis a lista de inversão. Fica prejudicado o item de pedido de nominal por ausência da autora. Então, submeto a votos a inversão proposta. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se acham e os contrários se manifestem. Está rejeitado. Verificação, verificação concedida. Então, passamos à orientação de bancada e vamos abrir o painel, então, para que os deputados... Então, tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Como orienta o PL? PL orienta contra, senhor presidente. PL contra. Como orienta o PT? PT, PCdoB, PV, votamos pela manutenção, votamos sim pela manutenção da pauta, não é isso mesmo? É para inversão da pauta, exatamente. Votação de votamos sim pela inversão da pauta, exatamente porque é uma pauta mais consensual, presidente. Nós manteríamos agora à tarde, se fosse mantida, se aprovada a inversão da pauta, nós vamos ter aqui à tarde uma continuação da pauta de manhã, com mais discussão, reflexão, ao contrário de termos uma pauta mais polêmica, que pode dificultar mais o nosso trabalho. Muito obrigado. Como orienta União, Progressista, MDB, PSD, Republicanos, PDT, PSDB, Podemos, PSOL. Podemos orienta não a inversão. Podemos não. O PSOL, deputado Chico. Sim, a inversão. Sim, inversão. Como orienta o PSB? Como orienta o Avante? Presidente. Solidariedade, só um minutinho que nós temos que seguir a lista, depois dou a palavra. PRD, Novo, maioria. Maioria sim, como orienta minoria. Deputado Éder Mauro, minoria. Oposição e governo. Espera aí. Liga o microfone, só para falar no microfone. Governo sim. Como... Tá, mais alguém gostaria de orientar? Senão vamos aguardar a votação. Presidente, o PL libera, tá? PL libera.
tinha dado nem dado presença. Já tinha sido acordado desde ontem. Vou nem estressar, porque eu tenho muita coisa a me estressar. Você está com as provas dessa questão do show dela? Vou perguntar para ela. Mais tempo. Está encerrada a votação. Vamos abrir o painel. Está aprovada a inversão por 20 votos a 19. Vou pedir vista. Vou. Tendo em vista que eu tenho um apenso nesse projeto, eu peço para o deputado Éder me substituir aqui. Você já pediu licença? Primeiro aqui, né? Projeto de Lei 2168 de 2021, do senhor José Mário Schreiner, que altera a Lei 12.651 de 2012 para considerar como de utilidade pública as obras de infraestrutura de irrigação e dessedentação animal, apensados PL 2.673 de 2021 e PL 2.853 de 2021. Há um requerimento sobre a mesa de retirada de pauta do pastor Patrus Ananias e Chico Alencar. Não é pastor, não? Alguém me falou pastor aqui. Não é cardeal, não? Patrus Ananias e Chico Alencar. Para encaminhar, deputado Patrus. Para dizer de uma forma respeitosa, esse é um projeto, no mínimo, muito polêmico e que exige uma reflexão maior. Quem conhece, como eu conheço, os sertões brasileiros, o interior do nosso país, sabe claramente como que os nossos rios menores, que nós chamamos afetuosamente os nossos córregos, riachos, mas que alimentam os grandes rios, as bacias maiores, sabem perfeitamente que esses córregos estão desaparecendo. Estão virando caminho de enxurrada ou caminho de esgoto. E provocam grandes enchentes, porque é exatamente o desmatamento ciliar. É o que propõe esse projeto aqui. Alargar mais ainda as possibilidades do desmate ao longo dos rios, córregos, nascentes, ribeirões. Nós sabemos que ao desmatar, a água traz a terra, que encontra o caminho livre, e vai soterrar esses córregos, rios, facilitando as enchentes, mas a água só corre quando chove, e rapidamente ela é absorvida. Então é uma questão ambiental da mais alta gravidade. De um lado, provoca cheias violentíssimas, como estamos vendo agora no Rio Grande do Sul. E de outro lado, como é o caso do meu território lá do norte de Minas, os sertões brasileiros, a seca é mais vigorosa. Na seca, esses rios desaparecem completamente, porque a terra, a areia, as soreadas vão absorvendo com muita intensidade a água. É por isso que nós entramos com esse requerimento.
e queremos mais tempo para refletirmos e debatermos esse projeto no contexto das nossas responsabilidades com o meio ambiente. Muito obrigado. Se o Chico quiser falar também, Chico. Para encaminhar contra a retirada de pauta, a deputada Coronel Fernando. Boa tarde, presidente. Esse projeto ele é importante, principalmente para a preservação do agro. E quando eu falo agro, não é o grande produtor, é principalmente o pequeno produtor, que hoje tem dificuldade de fazer a irrigação a custo-preço, considerando também que há essa previsão social já, tanto na lei de irrigação e também na própria lei florestal nossa. O que está faltando é apenas a gente compor esse texto. Já existe ele no ordenamento jurídico. O que nós precisamos é facilitar para que as pessoas tenham condições e acesso à irrigação. Nós sabemos que ninguém vai usar uma área de qualquer forma. Ele precisa de licenças ambientais, ele precisa ter estudos, ele precisa da outorga da água. Então, assim, é importante demais para a gente combater principalmente os momentos de seca, os momentos onde aquele pequeno, principalmente o pequeno produtor, tenha condições de fazer irrigação, como também dar água aos seus animais que ele cria. Então, eu peço aos colegas que não permita a retirada de pauta desse assunto, porque ele é muito importante para todos aqueles que produzem. Só sabe o valor de plantar uma cebolinha quem faz a plantação. Só sabe o valor de manter um animal vivo, uma criação de animal que vai trazer alimento na mesa da população, aquele que cria um animal. Agora, ficar de poesias, ficar de palavras bonitas, lembrar de institutos, ONGs que vivem lá fora, a custo, não sei de onde, é fácil. Precisamos fazer o Brasil continuar crescendo, precisamos dar condições para o pequeno produtor continuar produzindo. E agora? Orientação, né? A presidência solicita aos senhores deputados e senhoras deputadas que tomem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Orientação. Como orienta o PL? PL não a retirada de pauta. Bloco FDR, PT, PCdoB e PV. Nós votamos pela retirada de pauta, pelas razões aqui já expostas. Lembrando mais uma vez que eu conheço bem a realidade rural. Meu pai fazendeiro, fui criado na roça e conheço muito bem os sertões de Minas e conheço todos os estados do Brasil pelo interior. Lembrando esse aspecto, né? Então falo de um assunto que eu conheço teoricamente e na prática também. E o projeto é muito claro. O projeto o objetivo é permitir obras em áreas de preservação permanente, especialmente às margens de córregos e rios, sob a justificativa de que a limitação à supressão da vegetação nativa nessas áreas seria um dos principais entraves para o crescimento da área irrigada no Brasil. Nós queremos, sim, o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Nós queremos produzir alimentos saudáveis. Obrigado, também que as gerações futuras possam fazê-lo. Como orienta a União? PP, MDB, PSD, Republicanos, PDT, Federação PSDB Cidadania. Não pela retirada. Podemos, Federação PSOL Rede. Podemos orientar sim. PSB. Chico. Federação Pessoal Rede, presidente Éder. Não é poesia, embora ela seja necessária como o pão de cada dia, nem é uma ONG
que funciona no exterior, é a Unicinos, do Rio Grande do Sul. Sobre a proposta, sua equipe técnica, ela pode tornar mais fácil a obtenção de autorização para desmatamento de matas ciliares e barramento de rios em todo o país, dispensando análises mais criteriosas, hoje feitas no âmbito do licenciamento ambiental. A construção dessas obras, sem o devido estudo técnico para licença e autorização, tem potencial para efeitos graves à disponibilidade hídrica, à qualidade da água, aos ecossistemas e potencializa conflitos entre usuários de recursos hídricos. Daí a necessidade de retirar esse projeto de pauta, ainda mais nessa realidade dramática do Rio Grande do Sul, da Unicinos. Seria um assinte até aprovar essa matéria. PSB, Avante, Solidariedade, PRD, Novo, maioria. Desenvolvimento, sim. Desenvolvimento a qualquer custo? Não. Desenvolvimento sustentável? Sim. Desenvolvimento que destrói a natureza e ameaça a vida? Não. É sobre isso que nós estamos falando. E é impressionante porque nós estamos vivendo um drama no Brasil. E esta comissão que fez tudo certo hoje pela manhã, se votar esse projeto, vai dar uma demonstração de que nós não estamos preocupados com o futuro do nosso planeta. Vai dar uma demonstração de que nós não estamos preocupados com o aprofundamento das crises climáticas. Isso aqui abre precedentes para desmatamento em áreas de proteção permanente. Não é para qualquer propriedade privada, não. Pequena propriedade rural. Meu pai é produtor rural, eu conheço bem. Minoria. Eu não estou lá. Liga para ela lá. Presidente, orienta pela não retirada. Lembrando que esse projeto está de acordo com as leis já existentes, tanto a lei de irrigação, lembrando que essa é a questão de função social. Obrigada, presidente. Oposição. Oposição, não. Governo. Senhor presidente, o governo orienta assim. Nós temos consciência que há necessidade de expansão da área irrigada no Brasil e no mundo. Mas tenham paciência. Querer enfrentar o desafio da falta de água, alterando a legislação para permitir a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente. E no momento que o Rio Grande do Sul atravessa essa crise, fruto da supressão de árvores nativas, fruto de supressão de florestas, para quem gosta de armas, um verdadeiro tiro no pé. Tenha paciência. É falta de sensibilidade. Ou então, volto a dizer, essa solidariedade apolítica, essa solidariedade sem um viés político, é apenas discurso para redes sociais. Imagine apresentar hoje, quando a Câmara está... Então vou lá fora mijar. Presidente, quando a Câmara está voltada, e esta comissão, para atender ao povo do Rio Grande do Sul, é falta de sensibilidade. O governo orienta assim. Alguém pode? A gente já tem, a maioria? Pede para falar. Falta alguém ainda votar?
Vou encerrar a votação. Rejeitado o requerimento de retirada de pauta. Conceda a palavra à relatora do projeto, deputada Coronel Fernanda, para proferir parecer. Presidente, peço permissão para ir direto ao voto. Pois não. De início, eu registro que o projeto de lei número 2178/2021, bem como os seus dois apensos, PLs número 2673 e 2853, ambos de 2021, vem ao exame desta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania para apreciação conclusiva, artigo 24, inciso 2, como também para análise dos aspectos constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa nos termos dos artigos 139, inciso 2, linha C, e artigo 54, inciso 1. Passa-se ao exame ao eludidos aspectos. Quanto à constitucionalidade formal, a validade jurídica constitucional das preposições perpassada pela verificação de 3 aspectos centrais. Saber se a matéria inserida na competência legislativa da União, privativa ou concorrente. Analisar a legitimidade da iniciativa parlamentar para a apresentação do projeto de lei. E, por fim, examinar a adequação das espécies normativas utilizadas. Quanto ao primeiro aspecto, tanto o PL principal quanto os seus apensos versam sobre a proteção ao meio ambiente. Contudo, inserindo a competência legislativa da União ao teor do artigo 24, inciso 6 da Constituição. Além disso, é legítima a iniciativa parlamentar. Artigo 61, caput da Constituição Federal. Porquanto não incide na espécie de reserva de iniciativa. Por fim, revela-se adequada a vinculação da matéria por meio de projeto de lei ordinário. Haja vista não haver exigência constitucional da lei complementar ou de outro veículo normativo para a disciplina do assunto. Tampouco a lei que se pretende alterar tem referido status, tratando-se de lei ordinária. As proposições, desse modo, são formalmente constitucionais. Apreciada sob o ângulo material, existem parâmetros constitucionais específicos e imediatos, aptos a invalidar a referida atividade. Situa-se, assim, dentro do amplo espaço de conformação legislativa constitucional. Em verdade, há diversas passagens da lei fundamental que conferem elevada proeminência à tutela do meio ambiente. Portanto, indigitadas as preposições revelam-se compatíveis formal e materialmente com a Constituição. Do tocante à juridicidade, as preposições sob exame qualificam-se como normas jurídicas, porquanto a se harmonizam a legislação pátria em vigor, não violam qualquer princípio geral de direito, inovam na ordem jurídica e reverte-se de abstração, generalidade, imperatividade e coercibilidade. São, portanto, jurídicas. Por fim, no que tange à técnica legislativa e à redação, inexistem ajustes a serem feitos, bem como no substantivo aprovado pela KPDR. As preposições atendem aos dispositivos no artigo 7º da Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre as normas de redação, elaboração, alteração e consolidação das leis. Posto isso, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e de boa técnica legislativa dos projetos de lei número 2168 de 2021, 2673 de 2021 e a PL 2853 de 2021, bem como de seu substitutivo aprovado pela Comissão da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural, KPDR. Obrigada, presidente. Presidente, eu queria requerer a vista do projeto, por gentileza. Deputado Vitor Linhares. Concedo vista para o deputado Vitor Linhares, Patrus Ananias, Pastor Bacelar, Luiz Couto, Padre Helder Salomão, deputado Velter, e missionário Chico Alencar.
Próximo item da inversão é o PL 4.451, 2019. No entanto, o deputado Rubens Pereira Júnior não registrou presença, logo temos a ausência do relator, retiramos de ofício o projeto. Próximo item da inversão é o PL 10.493, 2018, do Senado Federal, que altera os limites da reserva extrativista do Rio Ouro Preto, define sua zona de amortecimento e amplia a reserva extrativista do Lago do Cuniã. Foi lido o parecer pelo relator, deputado Luiz Couto, pedido vista conjunta. Agora temos um pedido de... Temos um pedido de adiamento de discussão do deputado Chico Alencar. Deputado Chico, com a palavra. Na mesma linha da necessidade da prudência, da cautela, do exame criterioso de cada matéria, reconhecendo, como o deputado Ricardo Salles alertou, isso é verdade. É legítimo o pedido de inversão de pauta, cada deputado, inclusive, faz o seu pedido, mas a gente fica numa imprevisibilidade só comparável à da pauta do plenário da Casa. Muitas vezes a gente fica sabendo da matéria 15 minutos antes dela ser discutida e votada. Então, nesse caso, pelas preocupações com o cuidado ambiental, com a cautela, nós entendemos que não devíamos examinar essa matéria hoje. Muito obrigado, presidente. Para falar contra... ele quer adiar. Para falar contra o requerimento do deputado Chico, deputado Luiz Couto quer fazer a defesa. Senhora presidente, eu posso retirar o pedido de adiamento. Em respeito ao padre Luiz Couto. Não quero falar de mal com nenhum padre, muito menos pastor. Diante da retirada do adiamento da discussão, passamos aos oradores inscritos. Deputada Júlia Zanata, não se encontra. Deputado Gilson Daniel, não se encontra. Gilson Marques, não se encontra. Gilson Marques, surgiu, brotou daqui do meu lado. Aqui. É esse aqui. Tu quer falar ou não? Deputado Alencar Santana, não se encontra. Deputada Érica Cocai, não se encontra. Deputado Bacelar. Senhora presidente, cadê? Eu não estou aqui agora. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, a reserva extrativista Rio Ouro Preto foi criada pelo decreto 99.166 de 13 de março de 1990, sendo uma das 4 primeiras unidades de uso sustentável criada no país. Está localizada nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, em Rondônia, com uma área aproximada de 202 mil hectares. No seu perímetro foram erroneamente incluídas áreas já antropizadas, que não guardavam as características de uma reserva extrativista, o que motivou a apresentação deste projeto. Durante a tramitação do projeto, no Senado Federal, foram mantidos contatos com o Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, e com todos os segmentos interessados na questão, representados principalmente pelo Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto e pelo Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Segundo o relato, diversas reuniões, debates e articulações levaram à construção de um consenso que
culminou com a construção da proposta que no momento discutimos. Quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores deputados para o amplo debate que precedeu o exame dessa matéria. Na referida proposta, a compensação com o aumento da área da reserva extrativista da Lagoa Cuniã, que está bem conservada, e mantém sua biodiversidade e está localizada nesse mesmo estado, além de estar habitada por populações tradicionais. Desta forma, entendemos que reduzir a desafetação da reserva extrativista do rio Ouro Preto e, concomitantemente, definir sua zona de amortecimento e promover a compensação da perda diária por meio de ampliação da área protegida pela reserva extrativista do Lago Cuniã é a melhor solução para a região. Esse é um problema que, num primeiro momento, nos causa espécie, no primeiro momento, nos leva a questionar, e acho que foi isso que balizou o pronunciamento do ilustre deputado Chico Alencar, que há uma redução de uma reserva. Não é? Há uma desafetação da reserva do rio Ouro Preto. Mas isso é compensado. É compensado por meio da ampliação da área protegida pela reserva extrativista do Lago Cuniã. Tendo em vista as diversas discussões, tendo em vista o amplo debate que precedeu o exame da matéria no Senado Federal, é que estou me posicionando pela aprovação do projeto, que também foi estudado pelo ilustre deputado Luiz Couto, que se dedicou a isso, que levantou as questões, e volto a dizer, o que é mais importante é a compensação, diferentemente do projeto que nós acabamos de solicitar vistas, que é um projeto que vai de encontro às necessidades do meio ambiente. Esse é um projeto que tem o apoio das comunidades tradicionais. Esse é um projeto que teve o consenso das diversas entidades envolvidas. Voltando a chamar a atenção, que estamos desafetando uma área, mas estamos compensando. Não é um atentado contra as reservas, pelo contrário, é a solução política, junto com a técnica, para uma questão que vem gerando conflitos e inquietações nas populações residentes na área. É essa a minha posição, senhora presidente. Deputado Welter, com a palavra. Welter não se encontra. Deputado Patrus Ananias. Deputado Chico Alencar. Não, agora é o mérito da matéria. Antes eu estava questionando a inclusão dela na pauta, mas examinando agora com um pouco mais de calma, a gente tem que respeitar as realidades locais. A proposta, ela é do senador Valdir Raupp, de Rondônia, perdão. E, de fato, como disse o deputado Bacelar, tenta corrigir um equívoco histórico na definição da reserva extrativista do rio Ouro Preto, lá em Rondônia. O próprio senador Valdir, ele lembra que a reserva extrativista, criada em 1999, ela incluiu equivocadamente uma fração de terras, lá tudo é grandioso, né, no norte do Brasil, de mais de 31 mil hectares, totalmente antropizada, ou seja, há uma ocupação humana lá de muitas décadas e a atividade agropecuária sendo feita lá.
não há extrativismo que justifique essa inclusão como área de abrangência extrativista ali. Então, impõe-se a modificação dos limites para corrigir esse equívoco histórico. Por outro lado, essa compensação, como o deputado Bacelar falou, com a ampliação da reserva extrativista do Lago do Cuniã, em mais de 24 mil hectares. Área maior que a desafetada. Portanto, nós entendemos que é uma questão de justiça, e quero lembrar também que essa matéria foi relatada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aqui na Casa, relatada pelo então deputado Rodrigo Agostinho, atual presidente do IBAMA, que é insuspeito de ter qualquer desapreço pelo meio ambiente. Portanto, nós vamos aprovar essa matéria, a bancada do pessoal da rede aqui na comissão votará favoravelmente, parabenizando autores e relatores. Presidente, eu gostaria de usar o tempo da liderança do PL. Tá certo. Pode estar deferido o tempo de liderança do PL para o deputado Ricardo Salles. Bom, sobre o projeto em comento, nobres colegas estão aqui defendendo, eu queria dizer que eu também acho importante, menos pela questão em concreta, que eu acho que ela tem as suas justificativas e não se anulam, não é sobre isso, mas pelo precedente. O Brasil tem 300, agora talvez tenha mudado, né? Porque o presidente Lula, se eu não me engano, criou mais uma, mas até recentemente 334 unidades de conservação federais. Mais as estaduais, mais as municipais. Os senhores sabem quantas unidades de conservação nós temos devidamente regularizadas, regularização fundiária, das 334, Chico? Nenhuma. No mais das vezes, essas unidades de conservação foram criadas depois que as pessoas já ali residiam. Tanto produtores quanto extrativistas, enfim, brasileiros, não importa como você as classifique ou os classifique. O fato é que isto é um grande motivo de tensão, de insegurança jurídica, de subdesenvolvimento, de pobreza nessas regiões. Então, que nós tenhamos nesse assunto, minha cara deputada, no seu estado, um precedente para que em outros estados do nosso país nós façamos a alteração, muitas vezes de traçado, que pode fazer justiça àqueles que ali estão e, com isso, resolver um problema que tem sido fruto de muitos dos conflitos. O que vale, portanto, nesse tema, sem nenhum demérito, obviamente, ao nosso querido estado de Rondônia, é o precedente que se estabelece em resolver uma questão fundiária e de convivência intra-unidade e extra-unidade, e nele incluído, meu caro Bacelar, também as zonas de amortecimento que causam efeitos na área circunvizinha, tanto quanto a unidade de conservação propriamente dita. Então, o precedente em se utilizar uma retificação de perímetro, nesse caso, por um motivo previamente estabelecido, mas existem inúmeros outros motivos, fazem todo sentido para que seja aplicado em todo o território nacional. E digo mais, caro Chico, em todos os estados. Há exemplos que assim demandam no Rio, na Bahia, nos estados do Norte, no Pará, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Não há um único estado, senhora presidente, em que não haja necessidade de retificar traçados de unidades de conservação como meio de diminuição das tensões ali decorrentes. Insistir no traçado, muitas vezes, é uma medida muito mais de posicionamento político daqueles que são contra do que uma de bom senso e de solução dos conflitos. Dito isso, eu queria aproveitar uma parte do meu tempo para dizer que nós, e aqui reiterar, meu caro Chico Alencar, esse hábito de ficar se pedindo inversão de pauta nos tira completamente a previsibilidade do que nós queremos ou não colocar sob escrutínio dessa comissão. Infelizmente, isso tem acontecido de maneira reiterada, atrapalhando bastante o andamento dos nossos trabalhos. No caso concreto da pauta de hoje, há um requerimento
que está na pauta como número 1, que diz respeito ao pedido de realização de audiência pública para se discutir a PEC das drogas que foi aprovada no Senado Federal. Eu fui designado pela presidência como relator. Eu já tenho praticamente o relatório, voto, desenhados, não prontos, porque não faria isso aqui sem os nossos colegas, mas a oportunidade que temos de fazer essa discussão é justamente em sede de audiência pública, em que aqueles que se alinham com as ideias que a nossa bancada defende indicam 3 membros e, certamente, a bancada do governo, a bancada da situação, terão outros 3 nomes para indicar e esse assunto ser exaustivamente e satisfatoriamente debatido aqui nesta Comissão de Constituição e Justiça. A prevalecer essa regra, ou esse costume, que hoje novamente aconteceu, de se inverter a pauta, nós estamos jogando esse tema mais para frente. E a decisão, e aí da presidência da Câmara, do Congresso, da sociedade brasileira, é que esse assunto avance logo. Então nós estamos diante de uma situação, senhora presidente, que é ou fazemos audiência pública, ou apresenta o relatório sem audiência pública, que me parece que é uma posição de menor interesse para todos os parlamentares, independentemente das posições que cada um tem. Por essa razão, senhora presidente, eu queria aproveitar a fala para solicitar à presidência que de ofício abrisse a discussão aos colegas e eventualmente aprovasse esta matéria e facultasse, evidentemente, aos colegas o oferecimento dos nomes para que compusesse dessa forma o procedimento de audiência pública e que ganhássemos tempo com isso, sob pena de, não fazermos logo a apresentação da matéria sem audiência. Obrigado. Posso submeter a análise dos colegas? A gente poderia... Queria sugerir aos colegas, tendo em vista o pedido do deputado Ricardo Salles, se podemos proceder desta forma com relação à audiência pública, realizar a audiência pública sobre esse tema. O deputado Ricardo Salles indicou 3 nomes. Temos mais 3 nomes que podem ser indicados pelas bancadas de PT, PSOL, que são Situação e Governo, para a gente poder designar essa audiência pública para daqui umas 2 semanas, para a gente debater amplamente o debate. Fazer um debate amplo, porque está sendo marcado em outras comissões, como a de Comissão de Legislação Participativa, e o projeto está aqui, e para o deputado Salles não apresentar o parecer, a gente sem uma ampla discussão, eu queria submeter aos deputados. Eu concordo agora, após a votação desse projeto. Após a votação desse projeto, podemos submeter o requerimento da audiência pública e depois encerramos a reunião. Pode ser? Sim, porque só temos mais 2 oradores. Então, vamos encerrar a discussão desse projeto, submeter o requerimento de audiência pública do deputado Ricardo Salles, e aí depois a gente encerra os trabalhos por hoje. Então, está com a palavra a deputada Silvia Cristina, com a palavra. Nossa presidente Carol, eu vim aqui hoje exclusivamente, não faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, mas sou de Rondônia, sou deputada federal e estava ouvindo com muita atenção, inclusive, o meu parceiro de partido, Ricardo Salles, que fez um grande trabalho junto ao IBAMA. O que eu vim aqui dizer para os nobres parlamentares? Igual os que me antecederam, nós precisamos fazer justiça. Essa matéria foi amplamente discutida em 2017, 2016. Para 2018, ela, enfim, através do ex-senador Raupp, e nós temos a relatoria do nosso nobre deputado Luiz, que aqui está, que inclusive fez um belo de um relatório. Porque o que se tem em Rondônia, para quem não conhece? Rondônia é grande. Rondônia sobrevive da terra. E a reserva que foi criada e foi ampliada, inclusive, o próprio Lago do Cuniã já foi ampliado para poder ser feito através de permuta o que nós queremos agora da reserva extrativista e aí, de fato, nós darmos a justiça para mais de 300 famílias. Famílias que estão lá no extrativismo, com a coleta da castanha, com tantos e tantos outros produtos na natureza, mas, enfim, elas não conseguem fazer o financiamento, elas não conseguem crescer.
Então, eu peço aos nobres pares a aprovação dessa matéria, porque não somente Rondônia, mas especificamente o nosso Estado, porque essa a matéria, nós precisamos de fato. Já aconteceu muitos e muitos anos, muitas pessoas ficaram em dúvida, mas, enfim, que bom que se conseguiu chegar no consenso, e eu me coloco à disposição também, deputado Ricardo, e todos os outros também, de fazer parte da audiência, mas, de fato, com a aprovação aqui na CCJ dessa matéria, dos nobres pares, vocês não têm dúvida do bem que vocês vão fazer para pessoas que sobrevivem da terra, que fazem um bem danado e que precisam realmente desse acalento da voz realmente que representa, que vem da Câmara Federal. Então, o meu propósito hoje aqui é de pedir realmente para que vocês, que fazem parte da CCJ, nobres parceiros aqui da CCJ, que votem sim, que nos dê essa oportunidade de fazer justiça com o povo de Rondônia. Muito obrigada. Com a palavra, a deputada Célia Chacriabá, ausente. Deputado Helder Solomão, com a palavra. Bom, primeiro quero parabenizar a relatoria do deputado Luiz Couto e saudar também todos aqueles que, ao longo desse processo, se envolveram nesse debate para construir uma proposta convergente. Sabe-se que esses limites foram definidos de maneira apressada, portanto, sem uma análise detalhada, né, da situação fundiária. O que mais tarde se verificou, né, que houve o cometimento de um equívoco na delimitação da área que foi eleita nessa reserva extrativista do Lago Cunhã, lá no estado de Minas Gerais. A verdade é que, né, nós estamos falando de um processo de negociação que reduz essa reserva extrativista, né, e após muito processo de diálogo, houve no Senado uma mediação que foi inclusive feita pelo ex-senador do Acre, o senador Jorge Viana, também em diálogo com o Instituto Chico Mendes, com o Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista, com liderança das comunidades extrativistas e com representantes dos ocupantes das áreas, o entendimento de que deveria haver uma alteração. Portanto, é importante registrar que o parecer do deputado Luiz Couto e o entendimento feito, ele é fruto de um processo bastante demorado, diferente do momento em que foi definida esta área, essa situação fundiária de maneira apressada. Portanto, é justo que nós aprovemos essa matéria no sentido de corrigir um erro histórico. Deputado Helder, uma partezinha? Sim, deputado Chico. Por favor, inclusive a atenção do relator Luiz Couto, é uma indagação sincera, não é uma pergunta da qual a gente já sabe a resposta, não. Uma pergunta, essa redução, que consideramos correta, da reserva Rio Ouro Preto, ela não levaria, não teria nenhum impacto à terra indígena Urueuauauau? Deputado Luiz Couto, se quiser responder. Ou seja, toda a questão foi levantada e em nenhum momento há envolvimento desse projeto aqui nas áreas indígenas. Não há impacto. Uma parte, deputado, com relação ao seu questionamento, não impacta na Urueuauauau, não, tá? Não, não. Não. Embora eu não tenha o conhecimento para fazer essa afirmação, deputada Silvia, mas o que eu estou aqui ressaltando nesse processo? É que, efetivamente, houve um diálogo intenso. Então, esta matéria não é fruto
e não é obra de uma pessoa, ou de um mandato, ou de um partido político. Vejam que nós tivemos aí envolvidos no debate o Instituto Chico Mendes, o Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista, lideranças das comunidades extrativistas e representantes dos ocupantes das áreas, além dos parlamentares envolvidos no Senado e na Câmara. Então vejam que, se inicialmente a delimitação da área, sem um conhecimento detalhado da situação fundiária daquela região, foi feito de maneira apressada, agora nós temos um processo, como deveriam ser todos os processos legislativos. É por isso, deputado Chico, que quando eu vejo parlamentares que querem encerrar o debate, encerrar a discussão, sem o aprofundamento de algumas matérias que necessitam de aprofundamento, eu sempre questiono, porque efetivamente o trabalho do parlamento é, por excelência, a capacidade de dialogar entre os seus pares, ou seja, os pares precisam dialogar, representando forças políticas, partidos políticos e grupos políticos diferentes, mas não basta o diálogo apenas entre nós. O parlamento precisa ser um espaço aberto para ouvir as demandas da sociedade. E, neste caso, nós temos um diálogo que não ficou restrito ao parlamento, ao Senado e à Câmara. Nós já citamos aqui os representantes legítimos da sociedade, que também foram ouvidos e que ajudaram na construção deste consenso. Portanto, quando o relator aponta, opina pela constitucionalidade formal da matéria, pela juridicidade da matéria e pela boa técnica legislativa, que é, em suma, em resumo, o papel desta comissão, ele também considera todo o processo que foi necessário para que nós chegássemos a ter esta matéria sendo analisada hoje pela comissão. E por isso é que nós orientamos, sim, e defendemos a aprovação desta matéria. Mas, Chico, é sempre muito bom a gente levantar questionamentos sobre os impactos das matérias que nós aprovamos ou rejeitamos. Porque muitas vezes, ou ingênua, ou de maneira mal intencionada, porque nem sempre as pessoas erram por ingenuidade, por desconhecimento, por ignorância. Às vezes, erram premeditadamente. Eu sempre digo, eu gosto sempre de lembrar, eu sou professor, eu tenho 18 anos de sala de aula, então, portanto, eu conheço um pouquinho da educação. Um pouquinho, não conheço muito não, mas um pouquinho eu conheço. Tenho 18 anos na sala de aula. Eu sempre gosto de citar, deputado Patrus, um grande pensador da educação chamado Jean Piaget. Piaget diz que todo erro é uma tentativa de acerto. Portanto, punir o erro das pessoas pode ser um grande equívoco no processo, não só que se dá dentro da escola, como no processo de ensino-aprendizagem e de obtenção de conhecimentos. É claro que nós precisamos separar erros que são cometidos de maneira ingênua, por ignorância, dos erros que são cometidos de maneira premeditada. A pessoa que erra sabendo que está errando, sabendo que está fazendo algo errado, e mesmo assim faz, porque tem outros interesses que não são os interesses coletivos. Mas dizia Piaget, o erro é uma tentativa de acerto. Para que Thomas Edison inventasse a lâmpada, quantos erros ele cometeu? Para que outras invenções e inovações tecnológicas que nós temos hoje fossem realidade hoje, para que nós chegássemos à inteligência artificial, para que nós chegássemos a todas as facilidades que as tecnologias trouxeram para nós, quantos erros foram necessários? Quantos erros foram cometidos? E os erros não podem ser punidos de maneira indiscriminada.
Os erros devem ser punidos quando se erra para enganar, quando se erra para mentir, quando se erra para fazer aquilo que é ilícito, para fazer aquilo que é criminoso. Este erro, sim, deve ser punido. Portanto, o que se vê nesta matéria é que houve um erro no início. Qual foi o erro? A delimitação da área sem uma análise detalhada da situação fundiária, deputada Silvia. O que isso resultou? Em equívoco na delimitação da área eleita. E o processo político, histórico, de diálogo, fez com que se chegasse a esta nova formulação que, combinada com os atores envolvidos, certamente vai corrigir um erro do passado. Portanto, não se pune qualquer erro, só se pune o erro premeditado. O erro que foi feito com má intenção. O erro que prejudicou as pessoas, mesmo quando o autor do erro praticou aquele erro sabendo das consequências que ele teria. Neste caso, houve uma pressa e agora, com calma, o debate, o diálogo, promoveu essa construção entre os parlamentares e entre os atores da sociedade civil, que também colaboraram para que nós chegássemos a esta formulação. Eu quero, antes de encerrar, presidente, só, assim, a gente não deveria trazer essas matérias aqui para a comissão, mas assim, olha, eu só queria esclarecer uma coisa. Eu falei aqui hoje de manhã que da mesma maneira que é criminoso alguém obter indevidamente, ilicitamente, uma vantagem durante a pandemia, o que é abominável, alguém aproveitar da dor, do sofrimento, eu queria dizer que é da mesma maneira abominável alguém utilizar do sofrimento para espalhar fake news. Eu vou apresentar um projeto de lei sobre isso. Olha só, já foi dito aqui na comissão hoje, que o governo brasileiro recusou a ajuda do Uruguai. Olha a nota agora oficial, inclusive com a foto do helicóptero. O governo brasileiro agradecendo o governo do Uruguai pelo pronto auxílio e mostra a aeronave em atividade socorrendo vítimas no Rio Grande do Sul. Até quando a gente vai continuar espalhando mentiras? E não é só na rede social, não. É no microfone, aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, olha, da mesma maneira que é criminosa a atitude de quem tira vantagem ilicitamente das famílias que sofrem, é criminosa a atitude das pessoas que divulgam mentiras, não para ajudar as famílias que sofrem, mas para tentar tirar proveito político e eleitoral. Eu não sei quem faz isso, como consegue dormir com a consciência tranquila. E não é por falta de aviso, porque essas coisas são recorrentes. Está aí agora a informação. Então pegam uma informação de grupo de WhatsApp e divulgam como se fosse a verdade. Eu não queria retomar esse assunto aqui, mas eu peço assim que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado e zelo, como nós fizemos aqui hoje. Essa comissão está de parabéns, deputada Cristo Nieto, porque nós conseguimos construir consensos importantes para as famílias que sofrem no Rio Grande do Sul, para socorrer os gaúchos, como nós pedimos tanto pelos capixabas, e o governo também está ajudando os municípios capixabas que foram duramente atingidos no Espírito Santo, agora no mês de março. Então que a gente, nesse momento, consiga superar as diferenças políticas e não transformar isto numa disputa política que não ajuda em nada quem está sofrendo, pelo contrário. Até porque quem divulga mentira confunde a cabeça das pessoas.
e as pessoas se orientam por informações que não são verdadeiras. E as pessoas, né, parece que gostam, como eu ouvi recentemente de uma psicóloga, que diz que tem um fenômeno nas redes sociais em que as pessoas se encorajam atrás dos computadores e dos smartphones para divulgar mentiras, para falar, para divulgar aquilo que chega. Vamos analisar melhor, especialmente nós. Todos nós podemos cometer erros. Agora, volto a dizer, vou lembrar Piaget para encerrar. Se o erro é premeditado, se o erro que eu cometo é para interesse próprio, esse erro deve ser punido sim. O que não deve ser punido é o erro que leva a pessoa a tentar acertar. Esse sim é o erro que tem que ser entendido como um esforço da humanidade para aperfeiçoar os seus processos humanitários de relações pessoais e de avanços e de descobertas que vão facilitar a vida das pessoas no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Presidente, eu queria dizer para o plenário de que a matéria ela foi aprovada nas comissões de integração nacional, desenvolvimento regional e da Amazônia. E a relatora era a deputada Marinha Raupe, MDB Roraima. Da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Relatora, deputada Silva Cristina, PDT, Rondônia. E da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o relator, deputado Rodrigo Agostinho, PSB, São Paulo. E aí, o que aconteceu é que, no mérito, elas foram todas aqui muito... E segundo destaque, trata-se de um longo processo de negociação pela redução da RESEC Ouro Preto. Após idas e vindas, o então senador Jorge Viana, relator da Comissão de Meio Ambiente do Senado, teria mediado uma solução que resultou na redução, já mencionada acima, e que chega para análise nesta casa em diálogo com o Instituto Chico Mendes, do Conselho Deliberativo da RESEC, liderança das comunidades extrativistas e com representantes dos ocupantes das áreas. Então, nesse sentido, ou seja, não teria outra situação, a não ser considerar que ela é constitucional e, na realidade, houve todo um debate que também com toda aquela estrutura lá que participou e foi, de certo modo, aprovado no mérito. E aqui só uma coisa, opinamos no voto favorável para que, efetivamente, nós tenhamos a aprovação dessa matéria. Ok, deputado Luiz Couto. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer do relator. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Então, por acordo, agora nós entraremos no item 1 da pauta, requerimento de número 9, 2024, do senhor Ricardo Salles, que requer a realização de audiência pública para debater a constitucionalidade da proposta de emenda à Constituição 45 de 2023. Para encaminhar a favor, então, do requerimento, o deputado Ricardo Salles. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, por uma lógica de economia processual e do tempo dos colegas, eu vou ser bem objetivo. Esse é um tema que todos nós teremos as nossas opiniões e eu acredito que o momento oportuno de externá-las não é agora. Agora é simplesmente de concordar, se assim entenderem, com a realização da audiência e, ato contínuo, consensarem entre si a indicação dos 3 nomes que compõem a visão que
objetivarem. 3 nós já indicamos, e aí vocês indicariam, meu caro Bacelar, mais 3. Então, de maneira sucinta, senhor presidente, Ricardo, seria... Por favor, Pois não, Chico. qual o prazo? Porque eu já estou com alguns nomes, já estou tendo que cortar. Qual o prazo? A gente eu não queria decidir Nós podíamos agora. designar essa audiência para daqui a 2 semanas, para que na próxima, eventualmente, senhor... Aí na próxima terça atrás indica os nomes. Semana, portanto, fizéssemos Deputado, a audiência. Só uma questão. Quanto à consignação dos nomes, os nomes sugeridos por Vossas Excelências, a gente precisaria que fosse até sexta-feira, às 18 horas, a inclusão desses nomes. Para decidir na terça. Exatamente. Perfeito. Então, Para a inclusão. Na verdade, a gente vai aprovar o requerimento, a inclusão será, então, até sexta-feira, às 18 horas. para chancelar na terça. Para encaminhar para a Secretaria. Para chancelar na terça. A Perfeito. presidente vai anotar todos os nomes. Perfeito. E aí, exatamente. Era isso, senhor presidente. Há sugestão de nomes nesse momento? Deputado Chico, Vossa Excelência tem sugestão de nomes? Sim, Deputado mas Bacelar? vamos deliberar. Eu estou tendo que limitar aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos então votar o requerimento e oportunamente, então, serão encaminhados para a Secretaria os nomes. Tá certo? Então, Esse papel é seu? Tá. Preciso escrever para quem que é isso? Não. Agora, esses 2 foram da Sâmia, né? Foi você que me trouxe. E esse aqui, a TT que trouxe. Ela é vereadora. em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o requerimento e, como disse, serão, então, incluídos os 3 nomes serão encaminhados para a Tempo de Secretaria. liderança, senhor. Tempo de liderança, deputado. Usarei só Éder 4 Mauro. minutos. Minoria. Oposição. Obrigado, senhor presidente. Voltando aqui a 2 assuntos. Rapidamente, eu gostaria de que os colegas pudessem ouvir. Primeiro, da questão das reservas de Cunhã. Eu vejo preocupado o projeto, que é muito válido, mas ele se atém apenas a essa reserva. Quando nós sabemos que, principalmente, o Estado do Pará hoje sofre com este problema de forma astronômica, mais do que em qualquer outro Estado. Depois do decreto da então presidente Dilma, onde ela estendeu as reservas indígenas no Estado do Pará, passando inclusive por cima de estudos da própria FUNAI, nós estamos enfrentando hoje dentro do Estado do Pará um verdadeiro caos, onde pioneiros lá da Amazônia, colocado pelo próprio governo federal, onde usou a frase integrar para não entregar, onde homens e mulheres foram para lá com a mão, uma na frente e outra atrás, para habitar aquela região e poder fazer dela o seu lar e o seu sustento. O que nós vimos? Depois do decreto da Dilma, nós vimos, como por exemplo na questão da Cachoeira Seca, lá na região da Transamazônica, o governo federal arrancando de dentro da terra pioneiros, pessoas que há mais de 50 anos com pai, filhos, netos e bisnetos, toda naquela região, trabalhando com pequenas agriculturas e inclusive também na agropecuária, de forma familiar, e se vê essas pessoas sendo arrancadas de suas terras para que pudesse, como na Cachoeira Seca, Salles, 200 índios ocuparem uma terra do tamanho do estado do Rio de Janeiro. É um absurdo que se veja hoje dessa maneira o que está acontecendo no estado do Pará, como acontece em Santarém, onde também pioneiros daquela região estão sendo arrancados de suas terras, seus gados levados para serem vendidos e doados, porque simplesmente entendem que lá é uma terra indígena. Quando o próprio estudo da FUNAI mostra que nem índio tem nessa região onde estão essas pessoas em Santarém. Então, esses absurdos que eu gostaria de colocar aqui para vocês pudessem entender exatamente o grau de gravidade que nós estamos em relação às questões de terras indígenas. O que eu acho até estranho que a colega que é indígena não está aqui para este assunto. Então, eu, certamente, em forma de poder complementar esse projeto ou de entrar com outro projeto, a gente quer fazer essa extensão ao estado do Pará e todo o Brasil onde esses problemas estejam acontecendo. Mas o que mais me chama a atenção
é o que eu acabei de receber há pouco, que foi do site Antagonista, que diz o seguinte: um estudo da Fundação Ceará Pesquisas e Cultura, Instituto Ceará, que é um estudo, Salles, que trata de ciência, que tanto a esquerda nesse país comunga de que nós temos que estar acompanhando sempre. E de ciência. Dilma engavetou o estudo milionário que previa enchentes no Sul. No relatório Brasil 2040, previa a elevação do nível do mar, mortes por onda de calor, colapso de hidrelétrica, falta de água no Sudeste, piora das secas no Nordeste e o aumento das chuvas no Sul. Em vez de ser utilizado para minimizar os impactos negativos das mudanças climáticas, o estudo foi engavetado no próprio governo Dilma. Isso é uma covardia para um grupo de esquerda, de comunistas que sempre pregaram seguir a ciência. Hoje o povo do Rio Grande do Sul morre, passa fome, passa sede por não ter nem água potável, exatamente porque lá atrás foi engavetado um estudo que foi de encontro à ciência, e olha que ela é quase uma cientista, porque ela conseguiu engavetar vento, ela conseguiu falar da mandioca, mas não conseguiu levar à frente o estudo que ia prever todas essas situações e essas tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar. Encerro os trabalhos e convoco para terça-feira, dia 14 de maio de 2024, às 14h30, reunião deliberativa extraordinária com pauta a ser divulgada oportunamente. Está encerrada a reunião. Boa tarde a todos, que Deus abençoe.